Bem-vindos, pessoal, ao nosso primeiro podcast, Metro Quadrado com o Casal Mioto. Bem-vindos, empolgado hoje com esse novo projeto, né? E qual que é a ideia nossa aqui? É a gente trazer aí, fazer o encontro da curiosidade com o conhecimento. Nesse primeiro episódio, a gente trouxe aqui para falar sobre um assunto que muito pertinente às obras, né? Alguém que tem muito conhecimento no mercado, talvez o cara mais experiente aí de Cascavel e um dos caras que mais tem conhecimento nesse segmento no Brasil, Cleon Bulhões, nosso parceiro. Seja bem-vindo, Cleon. Obrigado, Márcio. Obrigado, Casal Mioto aí. Rapaz, primeiro é uma honra, né? Participar do primeiro podcast aí com conhecimento técnico do assunto gesso, né? Muito obrigado pelo casal ter me convidado. Pois é, nossa primeira vez aí, se a gente cometer alguma gafe aí, você que já tem mais experiência um pouquinho, vai ajudando aí. Deixa com nós, vamos falando. Vamos se ajudando. Então vamos lá, pra gente começar de uma forma descontraída. Lugar mais inusitado que alguém pediu para você já fazer um forro de gesso ou de acartonado, alguma coisa mais diferente que já aconteceu lá na sua empresa? Conta para nós aí. Rapaz do céu, mais inusitado. Rapaz, já fiz gesso em tanto lugar, rapaz, casa residencial, apartamento, prédio. Rapaz, eu não vou dizer mais inusitado, né? Porque eu acho que não tem, né? Que eu me lembre, né? Mas mais difícil de fazer. Uhum. Geralmente, hoje estão fazendo muita casa elevada do chão, a 50 centímetros, né? Faz aquelas platibandas. Sim. Como é que você faz o gesso ali embaixo? O profissional tem que trabalhar deitado. Entendi. Né? Complicado. É difícil. Porque inusitado seria uma coisa totalmente diferente. É. E a gente faz o estabelecimento, ele é comercial e residencial, né? Sim. Então, industrial, o segmento é o mesmo. Então, não tem esse lugar. Isso é legal porque a gente já entra numa segunda pergunta. Quando eu contei pra Letícia, eu falei, vou chamar o Cleon para gravar o nosso primeiro episódio. Falou, mas e aí, sobre o quê? Sobre o gesso. Falou, tá, mas existe mais de um tipo de gesso? Para as mulheres um pouco mais leigas no assunto, assim. Não existe muitos tipos de gesso, né? Existem muitas formas que o gesso é utilizado para fazer forro, por exemplo, parede, divisória, né? Então, o tradicional seria o gesso convencional, né? Para residencial, e o drywall, né? Que é o famoso gesso acartonado, né? Que hoje está se utilizando bastante. E esse daí dá para até fazer parede, divisória. Isso, o gesso drywall você pode fazer divisória, forro, móveis, pode fazer closet, estante. Então o drywall você pode brincar com ele porque ele tem uma estrutura metálica por trás, né? Agora até com essa onda mais da arquitetura um pouco mais orgânica, a gente vê muitos vídeos das pessoas fazendo estruturas fixas mesmo de drywall, então de gesso, né? Para decoração mesmo da casa. Isso, faz mobiliário. Nós já usamos algumas vezes para fazer o volume em cima da lareira. Inclusive é uma dúvida que as pessoas têm durante o projeto. Mas depois, se eu precisar revestir de porcelanato, tem um peso extra, daí ou se eu quiser pendurar uma televisão, esse tipo de coisa, é possível? É possível, desde que seja pensado antes, projetado, para daí ser executado da maneira correta, né? Mas é possível sim. A gente faz um trabalho que... Eu já fiz, acho que algumas para vocês, né? Nesse sentido. Já fizemos então, algumas. Como o projeto é feito antes, na hora da execução, a gente já prevê toda a sobrecarga, né? Inclusive do revestimento cerâmico ou pedra natural, até mesmo a televisão. As televisões estão aumentando cada dia mais de tamanho, né? Então o peso aumenta também. Bom, e eu vou continuar fazendo perguntas de dono de casa. Dá para lavar? 100%. Existe aquele ditado que fala que gesso não pode molhar, né? E realmente ele não pode molhar todo dia, não pode ficar na chuva. Por exemplo, banheiro, né? Banheiro as pessoas perguntam, mas meu gesso está embolorando. Pode lavar, você pode pegar água com que boa, sabão em pó, detergente, pega a mangueira, pode jogar nele, pode esfregar e lavar, 2, 3 dias depois ele está impecável de novo. É muito importante não só o gesso, né? O acabamento que você vai fazer sobre o gesso, que vai dar uma resistência e essa durabilidade. Perfeito, exatamente isso daí. Então, nas áreas úmidas, tentar trabalhar, por exemplo, com massa acrílica, né? Os pintores odeiam, né? Mas para as áreas úmidas, o ideal seria massa acrílica. Tipo banheiro, cozinha, lavanderia. Massa acrílica. Massa acrílica, tá. Se possível. Se possível. E quando a gente fala em gesso acartonado, também tem o gesso resistente à água, resistente à temperatura. Tem mais de um tipo de gesso, né? De gesso, acartonado, né, no caso. O drywall, o gesso acartonado, ele não é... como é que eu posso falar? Ele não pode ficar no tempo, né? Certo. Ele não é resistente à água.
Resistente à água é um outro material, seria os materiais cimentícios, Glass Rock, Aquapenio, né, SP-Glass. Então cada indústria tem a sua marca. O que a gente usa muito é o gesso resistente à água, né, que é aquele chamado gesso verde, né? Então ele não suporta a água, mas ele resiste a uma certa umidade, né? O próprio nome já diz, né, RU, verde, né, resistente à umidade, não à água. Então esse, para que ele serve? É uma pergunta que eu faço e faço para todo mundo, principalmente para arquitetos, engenheiros, consultores, né? Ele serve para você usar ele em áreas úmidas, mas áreas úmidas que vai revestimento, não para você usar em sacada, platibanda, que ele não vai aguentar, porque ele só é resistente à umidade, não à água, né, do lado verde. O outro lado ele não é resistente. Então a umidade tende a penetrar nele, pesar ele e fazer com que ele crie ondas no teto. Entendi. Então é legal sempre fazer essa observação, fazer uma análise do projeto para saber qual é o material mais pertinente. Se você vai precisar fazer algum reforço para que você consiga a resistência que você precisa para poder evoluir com isso. Isso daí. Vamos lá, algum mito que não tem de gesso que o pessoal imagina que não seja possível, ou que o pessoal acaba atribuindo ao gesso e não é verdade? Você lembra de alguma coisa? Rapaz, tem bastante, hein? Um dos mitos é o trinco, né? Sim. Mas o principal que todo mundo tem medo, mas o gesso não cai? Não, gesso não cai. Para o gesso cair, só se acontecer alguma coisa, uma infiltração ou um serviço mal executado, tá? Porque você pode ter certeza que tem gesso aí que foi executado há 70, 80 anos atrás e continua no mesmo lugar intacto. E, inclusive, às vezes, na maioria das vezes, sem trinco. Sim. Por quê? Porque ele é um gesso de primeira qualidade, né? Porque existe daí as qualidades. Tipo de gesso, existe vários tipos de gesso para vários tipos de segmento. Mas para a construção civil é um tipo só, né? O gesso para o gesso convencional e o gesso para o gesso drywall é o mesmo gesso. É um minério, sai do mesmo lugar. Mas existe as qualidades do gesso. Então você tem que ter a qualidade do gesso e a qualidade do profissional. Para você não... para o gesso não cair. Mas o gesso não cai. O gesso, tanto drywall quanto o gesso convencional... O que derruba, que a gente brinca, né? O que derruba o gesso é água, é infiltração. Por isso que não existe gesso resistente à água. Isso. Existe gesso com tratamento resistente à umidade. O que a gente precisa entender, talvez, para as pessoas entenderem também, que existe quando a gente fala em gesso tradicional, é uma liga com pó de gesso, né? Que vem em placas, né? Isso. E o gesso, que a gente chama de acartonado, drywall, que é a placa seca, praticamente o material é similar, né? A matéria-prima em si é a mesma. Certo. A placa, que é aquele gesso plaquinha 60x60, que é o gesso branquinho que a gente fala, né? Certo. Ele é gesso e água. Tá. Então, se a gente falar, e vamos falar de quais são as características de cada um deles, por que é melhor em algumas situações trabalhar com gesso tradicional e em algumas situações trabalhar com o drywall? É uma pergunta difícil resposta, entendeu? Mas porque assim, ela é bem peculiar, né? O gesso convencional, ele é mais fácil manutenção, é mais fácil o conserto, é mais leve e você consegue trabalhar com ambientes pequenos, né? Então é bem prático. Tá. O que é o contra do gesso convencional? Sujeira, né? A bagunça que ele faz, é realmente durante a aplicação. Durante a aplicação. O gesso drywall são placas maiores, então só que você precisa fazer uma estrutura de aço zincado. Certo. Depois aplicar o drywall. O drywall é um sanduíche, né? Certo. Papel cartão, gesso em pó, que é o mesmo da plaquinha, e papel cartão de novo. Certo. Então se faz um sanduíche. Ele é mais rápido e mais limpo. Certo. Porém, ele é um material especificamente para você fazer onde não tem laje, por exemplo, barracão comercial, salas comerciais, essas biosuítes que o pessoal é um pouco menos bastante, versátil, né? Também, né? E ele é mais difícil de você moldar ele. Não é que é mais difícil, a mão de obra hoje é mais difícil, né? E o preço? Há uma diferença de quanto por cento? Hoje mais ou menos? Dá uma diferença de mais ou menos aí uns 40%, 50% de diferença. Mais caro se você for fazer no drywall. No drywall. O drywall é mais caro. Em muitas situações eu prefiro o gesso convencional porque a manutenção é mais fácil, né? Se você tiver algum pequeno problema, se você precisar, por exemplo, trocar um spot, uma iluminação, ou refazer, ele aceita com isso com mais facilidade. E até entrando nesse assunto, o gesso tem uma função, funcionalmente falando, esteticamente falando, é muito importante, porque ele recebe a maior parte da iluminação dentro de uma casa, né? Sim.
E ele precisa ser cortado e preparado para receber essa iluminação. E nós temos sempre esse dilema na obra. Quem é que prepara, corta o gesso? É o gesseiro ou é o eletricista? Né? Agora eu vou te pôr numa saia justa. Uma sinuca de bico, né? Uma sinuca de bico. Eu sempre falo assim, as pessoas elas vão tentando se livrar do compromisso do celular de sempre, né? Eu achei disso daí uma fatia do mercado, né? Para mim, né, como pessoa, quando eu contrato um eletricista, eu gostaria que ele fizesse o serviço completo, né? Claro. Passasse os fios e ligasse a luminária. Claro. Porém, alguns tem uns ainda que fazem, né? Claro. Mas a maioria deles não estão fazendo mais, estão só fazendo a fiação e nem marcar mais, né? Então, o gesseiro agora ele está tendo que ter até o conhecimento de um projeto luminotécnico para ele poder marcar a iluminação, cortar e ainda chumbar ou instalar as luminárias. Agora eu vou falar um pouco da nossa experiência. A gente já fez mais de 30 obras aí com o Cleon. E hoje eu prefiro que o gesseiro corte e prepare o gesso. Primeiro porque é o material que ele está mais acostumado, né, a manusear, então o acabamento fica melhor. Segundo, porque algumas vezes você corta e se você não cortar exatamente onde tem as amarrações, ele pode desplacar. Então o gesseiro já está lá para fazer esse reforço. Então, além de cortar, ele prepara aquela base para o tipo de iluminação que ela vai receber, né? E aí o eletricista vem com a parte mais fácil, que é fazer só puxar e instalar. Mas é claro que o gesseiro tem que ter esse conhecimento técnico do projeto, né, do luminotécnico, e também essa habilidade de conseguir fazer tudo isso com capricho que o pessoal faz. O que tem mudado o profissional, Márcio, isso é muito interessante, porque também, lembra que a gente falou já uns minutos antes sobre projetar primeiro, né? O mundo é feito assim, né? No Brasil, certo, você faz primeiro o projeto depois, né? Mas o mundo se projeta primeiro e executa depois. Sim. Então, o que está acontecendo? Você já trouxe isso até para mim, quando eu comecei com vocês lá atrás, você já trouxe até para nós, trazer o projeto. Está aqui o projeto do gesso, está aqui o projeto luminotécnico. Aí fica fácil para o profissional trabalhar. Porque quando ele vai montando o forro, ele já vai montando, já deixando os reforços para a iluminação. Então, quando ele corta, não desplaca o gesso, já fica 100% reforçado. E tem também esse estigma de que não pode pendurar nada pesado. Não é que não pode, é que a gente precisa planejar. Se você tiver um lustre, bacana, então você tem que avisar o pessoal para eles prepararem o forro para receber aquele lustre que pode ter um peso diferente. Em outras situações também, a gente tem banheiros aí, às vezes o toalheiro vai... Hoje está entrando essa moda agora essa parte metálica, de vir toalheiro que vai direto no teto, enfim. Tem que existir mesmo esse planejamento aí. É outro mito, vamos dizer assim, né? Sim. Todo mundo pergunta, posso pendurar uma cadeira no forro? Pode, se você souber antes. Mas você não vai pendurar no forro, porque nem o drywall e nem o gesso convencional, eles são feitos para ter uma sobrecarga além do que a iluminação. Tanto o gesso convencional quanto o drywall, né? Se você fizer uma estrutura, um reforço, aí você pode pendurar o que você quiser, né? Desde que tenha projeto antes, né? No caso, o gesso vai só cobrir o que realmente vai segurar. Exatamente. O que vem depois. Você comentou antes sobre durabilidade. Como que funciona com o gesso a questão da durabilidade? Precisa de manutenção? Tem uma troca recorrente? Não? Ou é assim? Não fiz e vou derrubar? A gente tem essa pergunta todo dia. Quando a pessoa vai comprar, ele pergunta, dura quanto? Quando tudo que você vai comprar, você pergunta, dura quanto? O gesso, independente de um ou de outro, se não tiver intempéries, ele dura enquanto existir o imóvel. Se o imóvel durar 10 anos, o gesso 10 anos. Se durar 1000 anos, o gesso 1000 anos. Ele não sai dali, ele não desgasta com o tempo, ele não estraga com o tempo. Então, assim, você manteve a manutenção dele normalmente, não deu goteiro, não deu vazamento, ninguém foi lá mexer, ninguém passou um fio extra, ninguém mexeu nele, ele vai ficar ali pro resto da vida. E o resto da vida, enquanto tiver o imóvel, ele está ali. Então, vale o investimento. Vale cada centavo. Então, vamos lá. Então, se a gente fosse selecionar 3 erros mais clássicos que as pessoas fazem durante a execução de um projeto de um gesso aí, o que você elencaria aí como os principais erros que as pessoas fazem, que seria interessante elas planejarem melhor para poder chegar no resultado que elas estão esperando? Rapaz, cortina, né? Reforço para segurar a cortina, reforço para iluminação. Agora existe esses ar-condicionado, né? De teto que estão todo mundo colocando. Legal também, a gente está usando. Então, eu não vou dizer para você que é um erro, né? O cara não pensou. É porque estão fazendo primeiro e projetando depois. Então, agora, se você fizer todos os projetos
que vai no teto, você não vai ter erro, não tem erro. Quando o projeto vem completo, você não tem erro no gesso. Às vezes nós erramos na execução, mas é dificilmente ter um erro que venha para nós, entendeu? É uma coisa que a gente já bate sobre os projetos, né? Aí é isso que você fala, porque às vezes a pessoa faz ali a planta baixa, o projeto da casa, mas não faz o de interiores. Aí quando chega lá na finaleira da obra, ela decide colocar o tal do o tal do ar-condicionado de teto. Isso. Né? Aí fez o estrago. Então isso é um erro. Aí a pessoa corta o gesso aonde ela acha que tem que ficar o aparelho, e aí daí ela vai pensar na tubulação, como é que funciona. Aí quando põe em torto, porque o gesso não está preparado para aquilo, é um peso extra que não viria a receber, a gente tem esse tipo de problema. É mais ou menos por aí, mas esteticamente fica incrível. Eu também percebo, talvez você vai conseguir falar um pouco sobre isso, eu percebo que diminuiu um pouco a quantidade de detalhes no gesso, né? Hoje as pessoas estão preferindo fazer um gesso mais sóbrio, né? Sempre com a dilatação, mais lembrando o cortineiro e tal, mas com bastante iluminação, né? Que uma vez a gente tinha sancas e todo esse processo aí, né? É a chamada tendência, né? Então assim, os arquitetos, os designers de interior, eles vão para as feiras, Feira de Milão, Feira de São Paulo, Casa Cor, aquilo. Então vem o que eles chamam de tendência. Tendência que é um ambiente clean e iluminado. Então, para você ter um ambiente clean, tem que ser forro liso com dilatação. Não tem outro jeito. Aí me arrebento porque daí eu vendo menos, né? Mas, em contrapartida, vem a iluminação. Então, o cliente também gasta um pouquinho mais porque o gesso é mais barato. E no caso de, então, uma arquitetura mais clássica, que tem aqueles arabescos, aquelas coisas, vocês executam também? Executamos também, tá? Nós estamos hoje, inclusive, a gente foi procurado por 3 arquitetos aí, nós estamos com 4 casas no estilo chamado Luís XV, né? Que é o estilo bem antigo, né? Tipo Provençal, Boissier. Então isso é tendência, né? A palavra que eu falei agora há pouco, né? Então a tendência veio, deixou tudo reto, tudo clean. A tendência voltou pro estilo Luís XV, então o clássico está de volta aí, moldura em 45 graus, né? Boissier, medalhão, florão. Então a gente está com bastante coisa aí, viu? E tudo isso parte interna. E quando a casa tem a parte externa, já não é mais gesso? Não, isso aí já não é mais gesso. Tudo que você for fazer externo não é gesso, tá? Ou é EPS com camada de cimentícia, ou é moldura de concreto, ou é glass rock, o material mais que realmente daí é resistente à água. Esses são materiais que resistem. Muito bem. Entendi. A gente vai sempre conversando e tirando essas dúvidas ali. Eu acho muito legal esse processo todo. Vamos lá. Saindo um pouco da parte do gesso aí, né? Eu sei que o gesso acaba sendo complementado pela pintura, né? Então, sim. Qual que é o melhor tipo de selador para a gente aplicar no gesso, para o pessoal que tá escutando entender, antes de fazer a aplicação da massa corrida ou da massa acrílica? Como que é esse tratamento do gesso para ele ficar perfeito? Porque se a gente não usar os produtos certos, ele pode acabar marcando, não é isso? Pode. Não só o produto certo, como a forma certa, né? Então você tem as duas situações. Gesso convencional você passa fundo, tá? Fundo à base de solvente, ou à base de óleo que fala, né? Aí alguém vai perguntar o porquê, né? Porque o desmoldante da placa faz uma reação com a tinta ou com a massa corrida, que ou desplaca, ou embolora, ou enferruja. Então você tem que passar um fundo à base de solvente ou à base de óleo. O drywall não precisa passar nada. O drywall é só lixar e passar massa corrida. Tá, legal. Acho que uma dica legal também que a gente tem feito nas nossas obras, que as fissuras de gesso podem acontecer porque existe um recalque da obra nos primeiros 2 anos. Então, às vezes pode acontecer alguma coisa nesse sentido. O que a gente tem feito, né, que tem resolvido isso, qual que é o principal problema que eu percebo nas nossas obras durante o tempo? A gente tem 2 volumes diferentes no mesmo ambiente, né? Às vezes com o gesso vem de forma estreita, de repente ele vira um volume maior. Nessa emenda aqui é onde geralmente pode acontecer alguma fissura, porque existe uma diferença de dilatação. Você está vindo de uma área pequena para uma área grande, aonde aquela história no encontro das duas. Então o que a gente tem feito para resolver isso? A gente tem feito, né, uma dilataçãozinha ali, tem resolvido esse problema. O gesso ele existe normas, né, para instalação de áreas, né?
Então, assim, você pode fazer uma área até, eu não me lembro bem certinho, mas até uns 200 metros, não chega a 200, acho que é 196, 198 metros quadrados, você pode fazer ele num corpo só, que a gente fala, uma área só. Certo. Porém, ela tem que ser retangular ou quadrada. Certo. Você tem uma área de 200 metros, mas você tem uma de 50, daí sai um corredorzinho, daí sai mais não sei o quê, daí chega no outro área de 30 e vai para somar os 200. Você tem que ir separando esses campos, né? Porque o corpo ele trabalha diferente, né? Então, a área grande, ela trabalha com uma intensidade maior do que a área pequena. Então, nas obras de vocês, a gente resolveu dessa maneira, fazendo a dilatação, separando o corpo grande do corpo pequeno. Então, acabou o problema. Mas existem alguns trincos que podem acontecer, por exemplo, num corpo grande. É um erro de instalação do gesseiro? Geralmente, 99% não. O eletricista vai colocar o tipo de luminária que ela é só encaixada no gesso, que não precisa do gesseiro. Ele faz o furo e mete a luminária ali. Só que quando ele fez o furo, ele deu num arame, num suporte do gesso. Ah, entendi. Aí, talvez ele não viu, né? E ele pega como aquele pedacinho fica preso, ele joga para dentro do forro e fica ali e coloca a luminária. Só que aquela área de 1,20 m quadrado ficou sem apoio. Ficou sem apoio. Então isso vai vir a trincar. E já aconteceu várias vezes o cliente me ligar, meu gesso está caindo. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, o gesso não cai. Alguém fez alguma coisa. Alguém fez alguma coisa. Então isso acontece bastante. Tem também, quando a gente fala em dilatação aqui, que é aquela faixinha de 2, 3 ou 4 centímetros que fica pertinho da parede. Sim. Existe também a dilatação mais usual que o pessoal faz, que é para volumes menores, para metragem quadrada menor. Mas existe a dilatação real, porque na real aquela dilatação ela devia ficar solta, né, Cleon? Isso. Eu lembro que uma vez você me explicou sobre isso, eu achei importante. Mas aí a gente vai entrar num outro dilema, porque se ela ficar solta, a iluminação de cima do gesso acaba batendo na parede. É isso? Exato, é isso mesmo. Então são praticamente 2 tipos de dilatação, né? A dilatação de destaque, que é essa dilatação que é uma modulinha em L, que é mais usual. É mais usual, que isso aí 90% das obras são feitas com essa, porque esteticamente ela é até mais bonita e mais fácil, mais rápida até da execução. Tá. E existe a dilatação vazada. A dilatação vazada é aquela dilatação que você faz, uma faixinha de gesso, depois vai o forro por baixo, e realmente você colocar um spot e ele não tiver a canopla por cima, a iluminação vaza. Porque daí ela fica solta, né? Totalmente a solta. dilatação do gesso embaixo, aí vai diminuir a possibilidade de fissuras, porque ela não tem resistência. Se ela dilatar ou voltar. Eu costumo dizer que é a verdadeira dilatação, tá? É a dilatação vazada. As outras dilatação ajuda, mas ela não funciona 100%. Ela tem um pouquinho de falha. O problema é que dependendo do tipo de iluminação que você coloca dentro né, embutido no gesso, ela vai ela sair. Acaba às vezes estourando um pouquinho ali, faz aquela sombra na parede e esteticamente acaba incomodando um pouco. Mas existem soluções para isso, tá? Assim, se a gente falar, como eu mexo com gesso há muitos anos, então eu peguei várias etapas. Então, assim, vamos falar de 2000 para trás, né? Para não falar muito lá atrás, né? Vamos falar de 2000 para trás. Então, de 2000 para trás, qual que era a solução? Espuma. Então, você fazia todo o gesso, pintava o gesso, e depois de pronto, você ia encher de espuma todo em volta do ambiente para fechar, para a iluminação não sair ali. Entendi. Então, tem várias Qual soluções. das duas você prefere? Aí, para mim, eu faria vazada. Então vamos lá, se fosse construir, vamos extrair essa informação do Cleon, que é importante. Se fosse construir a sua casa, 300, 400 metros quadrados, 500. Que tipo de forro você usaria dentro da casa e que tipo de forro você usaria nas platibandas externas? Cara, sem sombra de dúvida. Para mim não incomodar. E para mim, né, que vou morar na casa, já que vou construir uma casa de 500 metros, né? Gesso convencional. Convencional. Dentro e fora. Nas sacada, platibandas na sacada, tudo gesso convencional. Convencional. Aplicação de material de qualidade de cobertura? Você nunca vai se incomodar. Se você fazer um gesso bem feito, com material bem feito, e usar um material de pintura correto para cada ambiente, você nunca vai ter problema. O teu gesso sempre vai estar 100% reto, alinhadinho. Você não vai ver marca, você não vai ver trinco. Drywall é bom? É bom, mas para residência eu aconselho gesso convencional. Mais uma pergunta. Durante a construção, em que etapa exatamente a pessoa que está executando entra com o gesso? Nossa, muito importante essa pergunta, hein? Isso é muito legal das pessoas. Muito importante. Paz, a gente tem feito gesso em todas as etapas, né? Mas a etapa ideal é: acabou o reboco, cara. Acabou o reboco. Faz elétrico, coloca o gesso. Isso. Como a gente faz lá na construtora, é nesse processo. Acabou o reboco, porque quando você acaba o reboco, você acaba todas as infra. Isso. Não tem mais infra.
Então você já acabou todas as infras. Então faz a parte elétrica. A elétrica, lógico, a elétrica ela entra tudo, né? Lógica, TV, antena, circuito de tudo. Fez isso, entra com o gesso. É como a gente faz na construtora, a gente passa toda a fiação, entra com o gesso completo, inclusive, aí existe um outro embate aí, nos banheiros, faz primeiro o gesso ou faz primeiro o revestimento. Eu gosto, porque o gesso é uma parte mais suja nesse processo. Eu gosto de fazer o gesso primeiro, inclusive tratar, já fazer a primeira demão de pintura, depois eu venho com o revestimento. É lógico, aí eu tenho que fazer um planejamento para deixar a tabica um pouco maior. Aí tem que ter um acabamentista caprichoso para chegar com esse acabamento perfeito lá em cima, porque é mais fácil para ele passar o acabamento e vir com o acabamento no gesso. Na tua opinião, qual é a melhor maneira de ser feito isso? Em termos de estética e acabamento, eu acho que é melhor fazer o revestimento primeiro. Tá. Mas aí entra isso que você falou. Tem gente que não gosta, porque vai sujar o revestimento, né? Às vezes o cara vai montar um andaime ali, bate e quebra, você tem que trocar. Eu acho que a curto prazo de tempo, isso vai ser feito, vai voltar a ser feito o revestimento primeiro, depois o gesso. Por quê? Porque você vai projetar o revestimento. Você vai ter o projeto do revestimento. Hoje você está construindo a obra lá, às vezes você nem sabe que revestimento você vai colocar. Então você faz o gesso primeiro, deixando a dilatação, como você falou, mais larga, e depois o azulejista ali, ele faz o acabamento. E tem ficado bom também, sabe? Eu faço, a gente não tem tido problema aí. Tem ficado bem bacana. Bem bacana. Não, fica e funciona também, tá? A gente tem feito 90% das obras assim, porque o gesso, ele atrasa a obra, né? Então o gesso, se ele não começar na etapa certa, no tempo certo, ele vai atrasar a tua obra. Então vamos falar sobre tempo. Começou uma obra de, sei lá, 350, 400 metros quadrados, aí que é o mais convencional, aí 250. No alto padrão a gente trabalha entre 250 e 500 metros quadrados, né? Basicamente, hoje as pessoas não estão querendo as casas muito grandes, né? Embora algumas pessoas acabem fazendo casas maiores. Tempo de obra para uma casa desse tamanho, mais ou menos 300, 350 metros, quanto é normalmente? A parte do gesso, você fala? Se ele entrar com a obra livre, porque é outra coisa importante também, né? Às vezes a pessoa entra, chama o gesseiro, mas faz esses 2 quartos, depois você volta, aí você faz a sala. Isso é horrível, né, cara? Isso é horrível, cara, aí vira bagunça. Aí a gente sofre porque a gente não, aquele profissional, se ele não estiver trabalhando na tua obra, ele vai estar em outra obra. Sim. Então, pra gente, trabalha 2 semanas, sai uma, daí trabalha, volta, a gente não consegue essa logística, né? A gente tem tentado, não, é dificilmente eu fazer essa logística, né? Vai lá, trabalha uma semana, sai, depois volta de novo. A de vocês, quando a gente chega, já só falta nós, né? Sim. Então, uma casa, em média, ela vai de 4 a 6 semanas. Se a gente falar ali de 280, 300 metros a 400, 450 metros. Então, o gesso convencional, tá? Então, vai de 4 a 6 semanas. É o tempo hábil para você fazer uma casa de alto padrão. É realmente isso aí que tem acontecido nas nossas obras. Eu lembro que o Cleão tem lá, não sei, mais de 20 profissionais na empresa dele. Mas a gente, isso que é legal também, essa parceria com os fornecedores. A gente tem lá na empresa dele 2 gesseiros que são... Eu sempre ligo para ele já com antecedência, 40 dias antes, falo, Cleão, eu só passo o endereço, né, Cleão? Tá o endereço. Ele fala, Márcio, manda o projeto. Fulano ou ciclano. Por quê? Porque são pessoas que já estão alinhadas com a nossa cultura também. Então, 90% das dúvidas que ele teria, ele já não tem mais. É muita pouca coisa. Quando o Éder vai fazer as nossas obras lá, eu passo lá semana, passo na outra, quando eu vejo que está quase pronta, alguma coisinha, quando eu chego lá, ele já tomou a decisão que ele sabe exatamente o que é o que a gente faria. Então isso ajuda muito também, né? Bastante. E eu agradeço, né? A empresa agradece. Eu sempre brinco lá, quando eu faço as reuniões lá na empresa, lá que a gente tem uma reunião, um treinamento lá, cada 40 dias, 60 dias no máximo, né? E eu brinco com o Éder, né? Que o Éder não é funcionário meu, o Éder é funcionário de vocês, né? Porque quando o Éder chegou comigo, eu comecei com vocês. Então, assim, ele chegou, a primeira obra dele já foi com vocês. Então, assim, foi um casamento que deu muito certo. Então, eu só faço administrar a relação de vocês, né? Então, a gente brinca lá com o Éder. Agora ele tá de férias, né? Que tá parado, nós estamos na época bastante obra eu vou começar a segunda, uma pro Rodrigo, né? Mas, assim, ele é funcionário de vocês. Então, e a empresa também... Cara, a gente mudou muito com vocês, sabe? A gente mudou muito. Então, o meu gerente também, cara, quando a gente começou com vocês, a gente também aprendeu, porque a gente também não tinha muita metodologia. A gente trabalhava meio que igual a todo mundo, sabe? Então, você vai dançando conforme a música, né? E quando vem essas metodologias novas, a gente também vai aprendendo. E daí você faz para a pessoa que nos cobra e começa
tá dando certo, vamos aplicar nos outros para ver se dá. Então hoje eu acho que são 5 ou 6 funcionários lá que não são meus, eles são funcionários de terceiros, clientes nossos. Que né? acaba que a cultura fica inserida já no processo. Quando não é o Éder, o Márcio chega e fala, não foi o Éder. Na hora, ele fala. Na hora, não foi o Éder. Mas hoje ou é o Éder ou é o Valdeci, né? Não tem. Eu chego na obra, às vezes a Letícia falou, aconteceu assim, não foi o Éder que fez, né? Não foi. A gente fala, não, ele não podia. Eu falei, pois é. Mas não é que o outro profissional não seja capaz. Isso. É que ele não tá inserido com a nossa cultura, que o Éder já toma as decisões parecidas com as nossas. Ele nem fala, o Éder nem fala mais. Eu fiz lá, não consegui falar com o Márcio, com você não adianta falar que você vai falar com o Márcio, então eu já resolvi. A maioria das vezes eu chego lá, 80, 90% das vezes ele já resolveu do jeito que a gente resolveria. Porque são tantas casas no mesmo processo, e aí é o treino, né? Quanto mais você executa aquele tipo de coisa, melhor você vai ficando. E o processo é mais ou menos assim mesmo. E falando nisso que o Márcio comentou, quantas equipes vocês tem hoje lá na Arquigesso? Hoje, a minha empresa hoje ela tem 35 funcionários, né? São 26 montadores de gesso, né? Entre o montador de gesso convencional e o montador de gesso cartonado. Então são 26 equipes, daí tem mais gerente, eu, menino financeiro. Então a empresa tem 35, 36 funcionários e 26 montador. A gente chama de técnico, né? São 26 técnicos. Muito bem, parabéns. Obrigado. É muito bacana esse trabalho que a gente realiza aí. Quando eu cheguei aqui, eu tive já a felicidade na primeira obra de conhecer o Cleon, a gente já começou a trabalhar junto. E simplesmente todas as obras nossas até hoje foi o que Cleon fez. Sem falhar nenhuma, né? Graças a Deus. Né? Espero que falhar. E a gente nunca precisou discutir, né, Cleon? A gente sempre conversou. Quando você tem um fornecedor que tem esse entendimento, esse discernimento de entrar no processo de evolução, porque é uma evolução, cara. Se eu tenho um problema, vem aqui, vamos sentar, vamos resolver. Mesma coisa acontece com você. Às vezes, Márcio, mas aqui não deu certo, como é que a gente faz? A gente acaba achando uma alternativa que da próxima vez já vai vir uma solução de uma maneira mais fácil. Esse negócio que você falou é pertinente, que é muito difícil. Hoje está acontecendo isso, essas casas que ficam flutuando, né? Sim. Aí você tem que fazer o forro de gesso embaixo. Isso é um processo bem melindroso e complicado, porque depois ainda você precisa fazer acabamento de pintura, isso tem que ser resistente, é uma região que vai pegar mais umidade, então a gente precisa sentar, vamos escavar um pouco mais, vamos dar espaço para o pessoal trabalhar, vamos chamar o gesso numa fase diferente para ele poder depois vir com esse acabamento. É esse processo aí que a gente busca sempre. Inclusive, teve uma das obras que foi executada recentemente que tem, né, lá na FB, que tem uma coluna externa que foi feita, que vocês fizeram, foi drywall, né? Ela tinha um elemento arquitetônico na fachada. Isso. Que a gente não poderia fazer. Lá foi placa cimentícia, né? Lá foi Glass Rock. Glass Rock, exatamente por causa disso que o Cleon está fazendo. A gente chama um especialista e fala, bicho, o que vai funcionar aqui? Se a gente tivesse feito em drywall, alguma coisa desse tipo, provavelmente num curto período de tempo nós não teria problema. Hoje a gente faz muito esses elementos arquitetônicos de fachada, né? Porque às vezes é um elemento que você não consegue fazer não é que não consegue, o concreto você faz tudo, né? Mas às vezes ele fica inviável, né? Até mesmo financeiramente, né? O custo fica elevadíssimo. Estruturalmente também, porque ele pode ficar muito pesado. Isso. Então a gente fez e realmente faz pouco tempo, né? Foi agora pro final do ano que a gente fez um volume. Mas aí é uma estrutura, né? De steel frame ou metálico, de aço pesado mesmo, com Glass Rock, né? Glass Rock é um material que realmente é resistente à água. Esse fica no tempo mesmo, pode molhar o tempo todo. É isso aí. É bacana, né? Bacana. Vamos então encerrar o nosso primeiro episódio. Obrigado, Cleon, por aceitar esse desafio aí. Bater um papo com a gente, trazer o conhecimento que a gente tanto busca. Eu acho que existem duas formas de perguntar o que se ignora e ensinar o que se sabe, né, Cleon? São as melhores maneiras de aprender, né? E a gente está sempre aprendendo com você aí. Obrigado. Amém. Nós também. E vamos que vamos para as próximas obras aí. Vamos sempre precisar da gente aí, Cleon, da Arquigesso, né? Só chamar. Tamo junto. Obrigado. Este foi o primeiro metro quadrado com o casal Mioto. A gente recebeu aqui o Cleon da Arquigesso, que trocou ideias maravilhosas conosco. E é um prazer estar com vocês e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima.